Cláudio Soares Duarte é pastor evangélico e faz uma revolução com seu jeito descontraído de fazer pregações e palestras. Casado há 21 anos, tem 2 filhos. É autor do livro Sexualidade Sem Censura, onde discute questões sobre o tema e defende que foi Deus quem criou o sexo. E se foi Ele quem criou, não deve existir culpa. Agora, o pastor Cláudio Duarte vai ter 2 dedos de prosa com o Ratinho. Muito bem. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigado, pastor, por estar aqui com a gente. Antes de começar a nossa conversa, quero mostrar algumas cenas, né, das palestras do Cláudio. Porque o pastor Cláudio, ele faz palestras, não é só para a igreja, faz palestra para quem o convida. Vamos lá ver. Se eu pegar você, eu te arrebento. Ela sabe que é mentira, ela sabe que é mentira sua. Mas de repente ela vai orar: Senhor, fortalece ele, Senhor. Dá força, Pai. Mas não, os caras não preparam a mulher, parece em cima da hora, com aquele cuecão com pingo de xixi do lado esquerdo. Diz pra mulher: hoje tem. Ô, rapaz, compra uma cueca com um número 2 abaixo do seu, põe, imprensa, dá volume. Ela vai olhar e vai dizer: esse negócio aumentou. Foi a cueca que diminuiu, é ou não é verdade? Mas mulher toda escangaiada, meu Deus do céu. Se quebrar tá ruim de achar peça de reposição, é ou não é? Aí põe aquela camisola de bola. Sai do banheiro, parece até um palhaço, é ou não é verdade? Aí você olha e diz: que é isso aí, meu Deus do céu? E a sua mulher deita no sofá, põe a mão no queixinho assim, ó, e o pezinho pra cima assim, ó. Ah, você vai ver o que ele vai fazer com a senhora, Ana. A senhora vai dormir com ele com a camiseta do político. O cara dorme contigo agora com a Dilma. Olhando pra ele. Isso vai motivar quem, minha senhora? Muito bem, tá aí. Eu vou chamar você de pastor, de Cláudio. Como é que você quer que eu te chame? Pode me chamar de Cláudio. De Cláudio, tudo bem. Cláudio, obrigado por você estar aqui. Você está fazendo palestras aí em cultos evangélicos. Você é um pastor diferente, né? É, um pouquinho diferente. Pelo que a gente viu ali, o humor foi um jeito que você encontrou para chegar com mais intimidade naquelas pessoas, foi isso? Na verdade eu comecei trabalhando com jovens. Então trabalhar com jovens e conseguir transmitir de uma forma mais eficiente, eu achei que o humor era um bom fixador e um atrativo. Então, só que aí acabou indo para o lado da família. Eu comecei a trabalhar com casais e aí chegou no que chegou, das coisas. E você continua viajando muito, continua fazendo... Continuo. Hoje eu pastorei uma igreja no Rio de Janeiro, Igreja Batista na Barra da Tijuca, Igreja Batista Monte Aurélio, mas eu continuo viajando aí o Brasil. Numa palestra você falou que era introvertido, que você era envergonhado. Como é que você ficou tão soltinho para falar de assuntos picantes? Na verdade, foi acontecendo naturalmente. Eu como eu te disse, eu comecei trabalhando com a juventude e as coisas foram indo, não foi nada planejado. Eu costumo dizer que Deus está na direção da minha vida e por isso eu cheguei até aqui, né? Graças a Deus. Você é bem ousado nas abordagens de temas sexuais. Algum fiel já ficou bravo com você na igreja? Saiu meio chateado, não? De se manifestar, não, né? Até porque a gente poderia dizer, se ele se manifestasse, que era o inimigo se manifestando. Muito bem. Mas ele virava as costas, algumas pessoas já saíram. Já saíram. Já. Existem pastores evangélicos que ficam preocupados, que não são tão rígidos e faz uma leitura mais liberal da Bíblia? Tem. Eu tenho alguns amigos que fazem uma leitura... Eu gosto muito, por exemplo, do Malafaia. Eu acho que o Malafaia ele faz um jeito diferente. O R. Soares também faz um jeito diferente. O próprio... Não, o RS eu já falei. O Valdemiro é diferente. E eles vão por um caminho que o povo entende o que ele está falando. Na verdade, cada um tem o seu chamado. O seu chamado e o seu jeito. E cada um aborda de uma maneira. E teve algum pastor mais tradicional que já discutiu você a respeito disso? Já teve gente que pediu para eu mudar o meu jeito, parar de brincar. Você parou? Não, se eu parasse de brincar, eu pararia com o meu ministério, né? É verdade. Agora, no meio
Todas as perguntas nós temos o nosso Twitter. Aliás, nosso programa foi, de novo, o programa mais acessado do Twitter no mês passado, no mês de junho. E eu queria falar, Haroldo, todas as perguntas chegaram do Twitter, manda pra cá, porque eu quero perguntar pro Cláudio. Cláudio, então esse é o conselho, esse tipo de conselho que você dá pra mulherada na igreja, pra ela se arrumar bem? Olha, Ratinho, eu procuro trabalhar contra o divórcio. Eu sou contra o divórcio. Trabalho, casamento para mim é vitalício, entendeu? É monogâmico e heterossexual. Então eu creio nisso, eu luto por isso. Sim. Certo? Então o que acontece? Eu vejo muita gente perdida na internet com pornografia. A Bíblia diz que a única nudez que eu tenho acesso é da minha esposa. Então eu devo aproveitar bem. Então eu costumo aconselhar os maridos: não existe comida boa para quem está com barriga cheia. É verdade, isso é verdade. Então, é verdade. Então o que acontece é o seguinte: um indivíduo bem alimentado, bem resolvido sexualmente, ele está de bem com a vida. Então eu procuro levar informação para que as pessoas consigam isso. Agora, o primeiro Twitter, Marcelo Luiz, o pastor Cláudio salvou o meu casamento. Alguém que já foi, disse que o Marcelo disse que você salvou o casamento. Na realidade, as informações que ele resolveu pôr em prática salvaram o casamento dele. Quer dizer, por exemplo, o camarada que ele vai dormir com a mulher dele, vai com o homem, inclusive, que é mais esmanzelado do que a mulher ainda, né? O homem vai de qualquer jeito para dormir. Não faz a barba, não escova o dente, não põe um desodorante. Vai fedendo. Chega lá que a mulher o enfrente, né, meu amigo? Aí fica difícil. E homem é mais costumeiro fazer isso, né? É verdade. E a mulher também. A mulher, às vezes, não se cuida pro marido, né? Não é verdade? Normalmente, as pessoas se casam com uma pessoa, ela não muda, ela se revela. Eu costumo dizer que antes de casar, o camarada deveria ir na casa da moça, né? Falar com a mãe dela, falou: acorda ela aí que eu quero ver o que vai acordar comigo todo dia. Ou não é? Mas ele só encontra com ela à noite. Bonitinho, ele pensa que aquilo, ele assiste TV e acha que aquela mulher da TV vai acordar com ele. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui no Twitter, Fabiana. Se você já teve rejeição dessa forma de pregar. Claro, Fabiana, já? Claro, com certeza. Já teve alguém que você já sentiu? Eu costumo dizer que eu sofro de humorfobia. Né? Você também deve sofrer um pouco. Eu faço também palestra pelo Brasil afora a respeito da classe C. O que a classe C consome e outras coisas, né? E eu também coloco muito humor, conto muito causos. Certo. Eu acho que é uma maneira fácil. O brasileiro gosta de causos. Isso aí, nós gostamos de causos, fica entender. mais fácil. Inclusive, você tem a história de uma viúva no velório. Como é que foi essa história? Na verdade, é uma brincadeira que eu faço, às vezes, para ilustrar. Eu recebo algumas informações. E durante um velório, né, a esposa estava chorando demais, dizendo que o marido não poderia morrer. Você não podia morrer, você não pode morrer, você não pode morrer. E eu, com vontade de falar, ele não queria morrer, foi involuntário, né? Foi além das forças dele. Mas o que acontece? Ela estava desesperada e começou a falar: você não pode, me leva com você, me leva com você. Eu achei estranho, né? Ninguém quer morrer. Mas só que na hora de abrir, o último momento de abrir o caixão, ali já na beiradinha da cova, ela falando: me leva, baixando, e ela insistindo. Ela estava tão na beiradinha que desbarrancou. Então ela caiu lá em cima do caixão, dentro da cova. A primeira frase que ela gritou lá de dentro: me tira daqui, pelo amor de Deus. Então no fundo, ela não queria ir. Eu não queria ir. O objetivo é só ilustrar. Você fala também que Deus é bem-humorado, que ele é brincalhão. Como é que você chegou a essa conclusão? Bom, você imagina o Jardim do Éden, o Todo-Poderoso, o início da Bíblia, né? O Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, chega e diz assim: Adão, onde você está? Tem alguma coisa de errado nisso? Não, pare para pensar, tem ou não tem? Ele é onipresente, onisciente e dá uma de desentendido. Não é? Cadê você? Em diversas passagens, se você olhar o humor de Jesus está no Getsemane, momento de tensão. A guarda chega para prendê-lo. Ele se aproxima do soldado e pergunta: quem vocês estão procurando? Posso te ajudar em alguma coisa? Ele está um cego, 38 anos, um aleijado, 38 anos na beira de um tanque, querendo ficar curado. Jesus se aproxima dele e pergunta: queres ficar são? O que ele ia dizer? Não, eu vim aqui de bobeira, só dar uma voltinha e ver o pessoal ficar curado. Um indivíduo cego de nascença, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus
chama o cego e diz: o que queres que eu te faça? O que o cego queria? Me dá um cão guia, que eu estou perfeitamente satisfeito. Se você parar para observar, é ou não é senso de humor? Se isso não for humor, eu não sei o que é. Não sei se era Jesus tinha esse senso, mas quem escreveu tinha. Com certeza. Quem escreveu tinha. Elise está perguntando o que fazer se o casal separar por traição e o marido quiser voltar. Olha que coisa interessante. Quando o assunto é divórcio, Jesus falou que o divórcio só foi concedido por causa da dureza do coração. Só. Nem o adultério dá direito a divórcio. Certo? O que dá direito ao divórcio, na verdade, é a dureza do coração. Tá vendo, Solange? Tá vendo? Se ele vai perdoar, se ela vai perdoar, se eles conseguem viver, né, com perdão, eu acredito que tem que restaurar, independente do que tenha acontecido. Agora o casal, principalmente quando tem negócio de traição, perdoa, mas não perdoa. A grande maioria é assim, não é? Não. Perdoa, mas não O problema perdoa. é o seguinte: as pessoas acham que perdoar é esquecer. Esquecer é amnésia. Você não esquece o fato. É ou não é verdade? Ainda mais um chifre. É verdade. É ou não é? Então como é que você vai esquecer isso? Na verdade, perdoar é ter anulado o efeito da dor. Quando você perdoa, você lembra, mas não dói mais, cicatrizou. É ou não é? É difícil a cicatrização. Normalmente... Quando não cicatrizar, é porque está doente ainda. Com certeza. Mexeu, você viu alguma coisa, aquilo ainda te machuca. Toca no açúcar de novo. Tem gente que diz: eu perdoo, mas toda vez volta a mexer no assunto. Isso é muito comum acontecer. Bastante. E aí as pessoas não conseguem continuar a história. Olha aqui, a Jaqueline está dizendo, está perguntando aqui, a sua esposa te apoia? Normalmente tudo que eu falo, para eu ser bem casado há 21 anos, é mais seguro, antes de eu falar com ela que eu vou falar. Você fala para ela, posso falar filho, isso? Hoje eu vou numa palestra, eu vou brincar sobre esse assunto. Pode brincar? Ela diz: pode. Ela diz: não pode. Eu não mexo. O seu livro, Sexualidade Sem Censura, você fala abertamente tudo que um casal pode fazer na cama? Não. Só nas palestras de casais, onde só tem casais, em retiros. Se uma palestra minha, Ratinho, de um encontro de casal reservado, tivesse chegado na internet, eu não estaria aqui, com certeza. Muito bem. Os cristãos devem saber a sexualidade, que a sexualidade não é pecado? Você fala? Claro, sexualidade não é pecado. Será que Deus criou o homem, na hora de criar o pênis, falou: diabo, vem aqui, põe a mão nesse negócio aqui e cria isso? É lógico que não, entendeu? O que acontece? Deus que criou o sexo é sadio, salutar. Algumas pessoas cometem o erro de fazer de forma incorreta, no momento incorreto. Isso sim. Agora, sexualidade e pecado, não. E você é a favor da união de homem com homem e mulher com mulher? Não sou, não. Você é contra? Sou contra. E se a pessoa é gay, já é gay, é homossexual, como é que vai fazer? Rapaz, olha, a homossexualidade é uma coisa um pouco complicada de se abordar. Normalmente... O Papa deu uma resposta que eu achei, o Papa Francisco deu uma resposta inteligente. Ele, quando tocaram no assunto com ele, falou: olha, eu sou contra o lobby. O que é lobby? Lobby é quando você começa a fazer as coisas, quer dizer, fazer timinho para resolver alguma coisa. Não é tudo quando é tipo de lobby. Por exemplo, os ativistas gays são lobbies. Né? Ele falou: eu sou contra o lobby. Todo lobby é bobagem. Agora, o gay, quem sou eu para julgar? Você pensa assim também? Eu não julgo, só que as pessoas acham que às vezes por meu comportamento meio irreverente, uma coisa, eu sou muito liberal. Não, eu não posso liberar nada que a Bíblia... Se dois homens for lá no teu culto, você não adianta... Vão ser bem recebidos. Se for de mãozinha dada? Vão ser bem recebidos. Beijando na boca? Não, dentro da igreja ninguém beija na boca, não é um hábito que tem. Entendeu? Não é. Aí uma questão de falta de respeito. Até na própria igreja católica, eu acho que isso não deveria acontecer. Não acontece. Mas de qualquer maneira, certo? Jamais vai ser desonrado, jamais vai ser... O que precisa ser entendido é o seguinte: nós vemos isso como uma prática pecaminosa. Então, no livro que professamos a fé, é assim que as coisas são regidas. Dani Caetano está perguntando: para ser crente não precisa ser careta? Com certeza não, Não. Lógico que não, Você crê, a Bíblia diz que Jesus veio para me libertar. Veio para me dar vida com abundância. Veio para me fazer comer o melhor dessa terra. Então por que eu vou viver? Eu sou feliz mesmo, a vida é uma só, curta e rápida. Murilo Moreira está perguntando: vaidade é pecado, Cláudio? Vaidade é pecado, porque é valorizar aquilo que é vão. Se não tem valor, hoje as pessoas... Por isso que o nome já diz vaidade. Exatamente. Hoje as pessoas amam
coisas e usam pessoas. Na realidade, elas deveriam amar pessoas e usar coisas. Olha que frase bonita. E exatamente isso que o Papa falou, né? O Papa falou que a igreja tem que se aproximar das pessoas, né? A igreja só na internet, a igreja virtual não funciona. Senhores padres, senhores pastores, né, de todo o Brasil. Aliás, os pastores, a igreja católica, eu vou aproveitar que o Cláudio está aqui. A igreja católica, tem muita gente que critica a igreja católica, e às vezes eu também já critiquei, mas tem muita coisa boa que a igreja católica faz e que as pessoas não falam. Por exemplo, as irmãs de caridade que cuidam de hospitais, né? Que cuida de gente que está lá doente e que ninguém elogia essas caridosas, que são freiras caridosas, que estão espalhadas pelo mundo todo. É uma coisa bonita que a igreja católica faz, como tem coisa bonita que os evangélicos fazem também, né? Eu acho que isso é que vale. Só um pouquinho, nós já vamos premiar. Aliás, nós entregamos um carro já essa semana aqui, né? Foi ontem ou antes que nós entregamos? Anteontem nós entregamos o carro aqui, tá? Deixa eu ver, o Givon Santos, o casamento com parceiro. E o casamento com parceiros com grande diferença de idade. O que você pensa disso? Radinho, todo relacionamento traz consigo um ônus. Todo relacionamento. Quanto mais você facilitar na escolha, mais barato ele vai ficar para você. Vamos imaginar uma pessoa com 20 anos e outra com 40. As coisas até que estão um pouco fáceis. Mas, vamos imaginar uma com 40, porque vai continuar. Né? Uma com 40 e outra com 60. O pique, a disposição para sair, para se divertir. Pare para pensar. Eu acho que, eu não estou aqui dizendo se é certo ou se é errado. Eu só estou dizendo que tem que saber que vai pagar o preço. Por exemplo, o cara quer casar com... o cara, por exemplo, com 70 anos, se ele casa com uma moça de 30, ela quer ir para balada. Ele já está tomando remédio para diabetes. Já? Meu Deus. Já. Não é para me filmar aqui embaixo, não, ô indecente. O câmera, o diretor de TV é indecente, filmando aqui. O problema, Ratinho, não é nem essa área, não. A área sexual, não. Graças a Deus. Não estou falando nada sexual, mas ele vai ficar dormindo. Com certeza. Porque ele vai tomar um remédio para diabetes. E ela vai para balada. É verdade ou não é? É verdade. Infelizmente. Pelo menos se ela não vai, ela vai querer ir. Então eu sempre noto o seguinte, pastor. Eu vou falar uma coisa aqui, as pessoas ficam bravas comigo quando eu falo isso, mas é que eu constatei. Você só vê moça nova, pobre, casando com um cara velho rico. Você não vê moça rica, nova, casando com um velho pobre. Eu não vejo. Alguém conhece? Que eu não conheço. Só conheço um que veio aqui no programa que ele casou com a sogra. Ô, louco. Ele se apaixonou na sogra. Ele morava com a mulher e com a sogra. Daí ele gostou mais do cheiro da sogra, sei lá. Ficou com a sogra. Eu já mostrei no programa. O Marcelo está perguntando, tudo que acontece entre um casal, se os dois querem, Deus aprova? Nem tudo, né? Tem limite, né, amiga? Ué, tudo que acontece entre um casal, se os dois querem, Deus aprova? Não. Tem limite? Tem que ter, lógico, tem que ter limite. Muito bem. Eu costumo dizer que entre quatro paredes vale tudo, desde que não fira dois princípios. A palavra de Deus não é pecado e a vontade do cônjuge não é estupro. É verdade. Não é verdade. Mas bom, todo mundo busca a felicidade. Você tem uma definição para felicidade? Eu tenho. Então fala. Bíblica. Né? Que é? Salmo 128. Teme a Deus e andai nos seus caminhos e você vai encontrar a felicidade. Essa é a receita da felicidade. Você dá conselhos importantes para o casal se relacionar, fala de cumplicidade, fala de excitação. Para transar, precisa criar um clima. Claro, principalmente na cabeça da mulher. O homem é como forno no micro-ondas, Ratinho. Você ligou, ele está quente. Certo? Pi, 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 pi. Pronto. A mulher não. A mulher é como um fogão a lenha. Você tem que tacar fogo de manhã, abanar de tarde, soprar de noite. Ela demora a pegar fogo. Depois que pega, assa o churrasco a noite toda. Vamos fazer o seguinte. Esse programa aqui é um programa que é diferente todo dia. E eu queria que hoje fosse diferente. Eu queria que você desse uma palestra ali para mim. Ali, pro meu pessoal. Falasse com ela. Vai ali na frente e fala com ela. Assim, de improviso?
Quem que é? Ah, então dá. Então vamos falar mais uma coisinha. Depois é que tá dando audiência. É por isso que não por sinal. Adão era um homem muito feliz. Com certeza. Deus arrumou um problema para ele, você acha? É uma brincadeira isso, lógico. Senão nós mulheres vamos ficar aborrecidas comigo. O objetivo é falar, nunca se case para ser feliz. Você tem que casar quando você for muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Pra aumentar mas você a for felicidade. tão feliz, não, você vai perder um pouco. É por isso, entendeu? Você vai perder um pouco, então você tem que ter de sobra. Você tem que estar muito feliz para casar que você vai perder um pouco. Exatamente, não pode fazer diferença. Bom, gostei dessa. Você criou uma oração do divórcio para o pastor? É. Para o pastor? É. Como é que é essa oração? Na verdade, eu sou, como eu te disse, eu sou contra divórcio. E ele me procurou dizendo, pastor, eu vou me separar. Eu disse, olha, rapaz, não faz isso não, você vai continuar separado, vai viver pro resto da vida solteiro. Ele falou, não, depois eu vou arrumar alguém. Eu falei, então é melhor você viver com um mal conhecido do que arrumar um mal estranho. Ele disse, não, mas eu quero largar. Eu falei, então eu vou fazer uma oração para você do divórcio. Ele disse, como é que é isso? Eu falei, eu mesmo que criei, é de autoria minha. Aí mandei ele fechar os olhos, a mulher dele chorando, botei a mão nele e falei, Senhor, o senhor estava no dia que esse pastor casou. Eu não estava lá, mas o senhor estava, e perguntaram ele se é até que a morte o separe, e ele disse sim. Então eu queria pedir ao senhor agora, mata ele. Parada cardiorrespiratória. E aí, meu irmão, você acha que ele preferiu a mulher ou a morte? Ele continuou casado com a esposa e esse era o meu objetivo. Qual que é a diferença da cabeça do homem, na sua opinião, da cabeça do homem para a cabeça da mulher no casamento? Bom, o homem é superficial, Ratinho. A mulher é profunda. Quando Deus criou o homem, estava com pressa, no sexto dia cansado, costuma brincar, amassou, soprou e falou, vai botar nome nos bichos. Quando ele foi criar a mulher, fez o homem dormir para não dar palpite e levou um bom tempo para fazer. Então, a mulher é mais complexa. É por isso que a mulher é tudo assim, encaixadinha no lugar, o homem é tudo sorto, né? Eu acho que é verdade. A mulher foi mais encaixadinha, ela é mais perfeitinha, coisa. O homem não, que é trem sorto. Eu sou... Hã? Não, mas a mulher em geral ela é mais bonita, né? Muito bem. Você falou que para ser crente precisa ter a mente fechada, é isso? Não, eu falei que tem que ter a mente fechada, não. Para mim tem que ter a mente aberta. Você falou que para ser crente não, que não precisa ter a mente fechada. Exatamente. A mente como aberta. você falou, o que acontece? As pessoas se casam achando que encontraram a alma gêmea. Eu encontrei alguém que vai mudar o rumo da minha história. Não. Homem é diferente de mulher e nós temos que entender isso. Eu brinco até numa das minhas mensagens que o homem, ele tem caixa na cabeça. O homem fala de uma coisa de cada vez. Homem, nós vamos falar, por exemplo, sobre dinheiro, nós vamos falar de dinheiro. Nós encerramos o assunto do dinheiro, vamos falar de filho. Encerramos o assunto de filho, vamos falar de futebol. É ou não é? Exatamente. O homem é uma caixa de cada vez. Aí o cara vai conversar com a esposa. No meio dos filhos, ela lembra da moda. Aí ele disse, mas peraí, nós não estávamos falando disso, é ou não é verdade? Verdade, mulher. No meio ela vai mudando de assunto. Porque ela não tem caixa, ela tem um emaranhado de fio desencapado, corrente contínua, ao mesmo tempo. Então, tudo para ela vai circulando ao mesmo tempo, entendeu? Você acredita, rapaz, que é verdade isso. E uma coisa, detalhe que ninguém nota, né? Que a mulher brigou com você por algum assunto há 3 anos atrás, daqui a pouco ela volta com o mesmo assunto, mas você já brigou uma vez. O fio encostou. O fio encostou. A minha mulher, esses dias, ela brigou comigo de novo, por causa de uma namorada, que eu tinha uma ex-namorada minha, que ela não conhecia, que eu não conhecia ela. Ela brigou comigo. Eita! Você não tem vergonha, seu tarado! Que é isso? O Luiz Gonzaga está perguntando, masturbação é pecado? É. É pecado? Ué. Tá louco. Ué, mas... Bom, então eu vou direto pro inferno, porque quando eu tinha 14 anos eu era um capeta, meu filho. Mas você se arrependeu? Você não pode morrer no pecado. Não, sabe por que eu digo? Porque a questão é o seguinte: se alguém conseguir se masturbar pensando num pezinho de couve, aí não é pecado. Ô covinha gostosinha, pensa o cara falando isso. Mas ele tem que imaginar, trazer a imagem, um corpo que não é seu. É verdade. Então é pecado? Com certeza. Queria avisar a molecada de 14 anos, vocês vão tudo pro inferno, não vai sobrar nenhum.
que eu faço Eu com a quê? minha vida, Ratinho? Evangélico vem em prazer, o prazer do sexo, os prazeres do sexo como pecado? Alguns sim, acredito que sim, né? Por muito tempo, inclusive, o sexo foi considerado pecado. E hoje muita gente ainda acha que o sexo é para procriação somente. Então a mulher não pode ter prazer. Há anos atrás, inclusive, se durante uma relação sexual uma mulher expressasse prazer, era considerada prostituta. Inclusive tem alguns países da África até hoje, eles cortam, Isso, mutilam a mulher para que ela não tenha prazer. Exatamente. Ela não pode ter prazer. Infelizmente existe essa cultura machista, muitas vezes acontece isso. Tem mais aqui, tem mais pergunta para você, mas eu quero... Vamos aqui, continuando. Já falamos sobre isso. Camila Galvão está perguntando: se um casal casar virgem, como eles vão saber encarar a vida sexual? Oh, isso é uma coisa que já nasce com o indivíduo, né? Já nasce com o indivíduo, que eu ia falar. Eu acho que vamos ensinar, como é que eles falam nas escolas? Educação sexual em escola, para quê? Todo mundo já sabe esse negócio aí, gente. Casou. Não tem que negócio, não. Só fala. Não, mas todo mundo sabe que se fizer tchaca-tchaca engravida, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Pode falar. Eu acho uma bobagem. Espero que você tenha ensina inglês. Manda a escola ensinar inglês, espanhol e português. E não perde tempo com educação sexual, não. Porque se isso fosse importante, não tinha filho no mundo, tá? Todo mundo já nasce para não engravidar. Nunca ensinaram tanta educação sexual nas escolas e nunca se engravidou tanto. Engraçado isso. Coincidência, né? Engraçado isso. Eu sou contra. Eu acho que o ser humano, com o tempo, ele vai aprendendo tudo. Pode deixar que ele aprende. Pode deixar. Vou ensinar inglês. A educação está valendo na revista Veja. Não me lembro quem escreveu. Mas está sobrando dinheiro para a educação. O que vocês não estão fazendo é saber aplicar. Estão aplicando errado. Errado. Esta semana, o SBT, com exclusividade, mostrou os médicos que vão lá, ficam 5 minutos, bate o cartão, fica 5 minutos dentro do hospital e vai trabalhar no hospital particular. Mostrou essa coisa vergonhosa. O SBT com exclusividade. Então, quer dizer, não adianta todo mundo só xingar governo, não. Ser humano também não presta. Falta de gerência. Então não vem com essa conversa que é só governo, não. Tá tudo errado. Pedro Rodrigo, período de namoro não é para fazer Você acha isso? Claro. Que o período de namoro é para fazer um test drive? Não, como eu disse, sexo? eu sou bem conservador. E para mim, sexo tem que ser depois do casamento. Namoro, a palavra namoro quer dizer conhecimento. Então você vai conhecer, vai verificar, vai ver se dá certo, mas aprovar, infelizmente, não dá para negociar. Não. E se depois que o cara casa, prova e não gosta? Mas não tem isso, não. Como é que não tem? Não tem, não. Como é que não tem? Não existe mulher ruim, vai ver, não. Eu sei, vai ver que a mulher não viu. As mulheres não viram zoinho, Não, assim. mas aí o serviço é que é mal feito. Você acha isso? Com certeza. Auditório, vamos lá para perguntar. Boa noite, pastor. Com tudo que o senhor falou, me gerou uma dúvida. Dependendo do que o casal se permitir, se consentir não pode, masturbação não pode, casais mesmo sexo não pode. E onde fica a história do livre-arbítrio? Não, o livre-arbítrio ele existe. Você pode escolher. O problema é que você também escolhe o pecado com isso. Deus não proíbe você de escolher o pecado, você tem o direito de escolher. Mas Deus estabeleceu algumas normas. Tudo que Deus determina que o homem faça é bom para ele. Tudo que ele diz para não fazer, se alguém aqui no auditório ou em casa ou quer passar um e-mail, qualquer coisa que você queira fazer, que o que Deus proíbe é bom e o que Deus diz para não fazer é bom, você pode perguntar, porque não tem nada escrito. E olha só, e além de tudo isso que você falou, tem muitas coisas maravilhosas que o marido pode fazer com a esposa. Muito bem. Vamos lá, quem mais? Alguém quer fazer mais pergunta? Falar. Pastor, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar se fazer tchutchu antes do casamento é pecado? Fazer isso aí é pecado.
Isso que você falou. Eu não sei o que é isso aí. Mas você imagina, tchu. Eu imagino. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu ainda tenho, as pessoas às vezes me veem brincando e acham que eu sou muito liberal. Não, eu não posso liberar coisas que a Bíblia determina, certo? E sexo antes do casamento, o sexo seguro não é com preservativo. O sexo seguro é com a esposa, com o marido. Muito bem. O pastor Malafaia, eu citei ele aqui, ele é um pastor de uma igreja diferente da tua, mas ele não deixa de ser um pastor. É amigo. Ele falou na igreja, né? E que a pessoa, para namorar, ele estava explicando se a namorada começar a namorar muito tempo o rapaz. E o rapaz não agarrar com força, não abraçar direito. Ela falou que a mulher tem a obrigação de puxar o cara, dar um puxão nele. Se ele fizer, vai largar. Foi ele que falou? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas você pensa assim também? Eu não falei nada. Você pensa assim também? Eu acho que hoje, se o homem não tomar iniciativa, a mulher deve tomar iniciativa. E se ela tomar iniciativa e o cara fizer, é para largar do cara. Aí é lógico. Muito bem. É um bom sinal. Júlia, a palestra do pastor é melhor que o humor de stand-up aqui em São Paulo. Você faz palestra também para empresas, não é isso? Já fiz em algumas empresas também. Sempre trazendo... Palestra para casais. Palestra para casais. Muito porque bem. Na visão de muitos empresários, até a visão global hoje diz que se o indivíduo tem um bom relacionamento em casa, normalmente ele vai ter um bom rendimento no trabalho. Não, o homem, quando ele está feliz na casa dele com a esposa dele, rende muito mais. Exatamente. Todo homem é assim. Exatamente. Mulher eu não sei. Homem rende mais. Isso aí. Se o homem está brigado com a mulher em casa, ele não rende nada. É verdade. Né? Imagina um casal de namorados onde a mulher é evangélica e o homem é muito liberal. Vai ser difícil a convivência? Normalmente sim. Entendeu? Normalmente. Existem exceções. Algumas pessoas dizem, olha, eu conheço alguém que vive muito bem, mas eu tenho minha caixa de e-mail repleta de pessoas que têm uma série de divergência nisso. Então a Bíblia não recomenda. A Bíblia chama isso de um jugo desigual. Certo? Agora, se a pessoa optar por fazer isso, é o que eu te falei, ela vai pagar um ônus, não tem problema nenhum. Muito bem. Alguém quer mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? O auditório tem pergunta? Pode perguntar, fique à vontade. Fala, Zulona. Nilda. Como? Nilda. Boa noite. E sobre a pluralidade religiosa nesse nosso mundo globalizado, o que o senhor pensa? Olha, na minha visão, o que acontece é o seguinte: realmente se pluralizou muito. Até o próprio cristianismo acabou se pluralizando em denominações, certo? Eu vejo isso de uma forma positiva. Nunca me perguntaram, por exemplo, por que tem tanto boteco. As pessoas só me perguntam por que tem tanta igreja. Por que tem... na verdade, tá cheio de boteco, tem muito mais boteco do que igreja. Né? E as pessoas temem falar comigo, pastor, tanta igreja, para que tanta igreja? Tem igreja que fala umas línguas estranhas, tem igreja que acha estranho falar língua estranha, tem igreja que corta o cabelo, tem igreja que não pode cortar nada, tem igreja que toca bateria, tem igreja que toca sanfona, tem igreja... E tudo o indivíduo não vai poder dizer que não tinha uma igreja para levar ele... É verdade. E essa que aconteceu agora, tanto essa... eu não sei qual religião que faz, mas que é uma série de igrejas que fazem aquela marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Para Jesus, que os evangélicos fazem, sensacional, uma juventude bonita, feliz. Agora essa jornada para a juventude da Igreja Católica nunca se viu, teve mais gente. Eu até estava vendo o Jô Soares falar, e é verdade, tinha mais gente em Copacabana do que em Roma. De toda Roma, 3,5 milhões de jovens do mundo todo, e ninguém, pelo menos ninguém se viu, ninguém brigando, ninguém fumou maconha, ninguém bebeu demais da conta para ser feliz. Quer dizer, essa conversa que tem que beber, tem que fumar maconha, tem que tomar droga para ser feliz, é conversa para poder dormir, né? Aquela moçada ali estava feliz porque estava se encontrando com Deus. E eu acho que essa moçada, tanto a Marcha para Jesus como essa jornada da juventude, é que essa juventude é que vai mudar o mundo, não é quem chuta banco, quem chuta ponto de ônibus, não. Quem vai mudar o mundo é essa juventude consciente que está aí. Danilo
Danilo Scarabelli. Minha esposa está viajando há um mês. Me masturbo pensando nela. É pecado? Olha, ela está um mês fora só. É uma verdade. Mas ele tá pensando nela. Ela é dele, mas pô. ele poderia tirar o período de oração. Você está querendo muito. Deixa. Como é que é o nome dele? Danilo? Larga a brasa, Danilo. Não é pecado, não. Vai lá. Pergunta do auditório, vai. Boa noite. A mulher pode fazer um strip para o marido ficar mais animado? Como é que é, meu bem? A mulher pode fazer um strip para o homem ficar mais animado? Claro, Pode? não tem problema nenhum, não. Solange? Esse é o problema. Eu acho que a má informação de muita gente no que diz respeito a não pode fazer nada, não pode mexer ali. Homem, por exemplo, é meio desajeitado para mexer. Então ele põe a mão onde não deve, às vezes a mulher tem alguns preconceitos, algumas coisas. Então nunca diga para o seu marido, não mexa aqui. Nunca fale isso na hora. Você pega a mão dele, quando estiver no lugar errado, e leva para o lugar certo. E diga para ele, prefira aqui. Quando ele botar a mão, mais aqui. lógico, imita sons que está gostando. Ai, vai lá, garoto. É uma verdade. Da próxima vez que ele for fazer, ele já sabe onde vai mexer. É uma verdade. verdade. Eu acho que... não põe a mão aí, tem umas que dá tapa. Isso aí, gente. Aí ele já fica... Já fica estranho. O que é isso? É verdade. Aí não, bem. Vai, mas entendeu? pode, eu acho, respondendo a pergunta, eu acho bem saudável criar um clima, criar um ambiente. Eu acho isso bem significativo. Pode perguntar. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei assim, eu sou casada. Eu fiquei muito interessada em saber disso. O casal, eles podem assistir um filme pornô os dois juntos? Isso é pecado? Qual a sua posição que você acha? Boa pergunta. O que acontece é... Boa. Vamos lá. Como eu disse, a única nudez permitida é a nudez do cônjuge. Então qualquer outra nudez que não seja do cônjuge... É muito pecado. Você está entendendo? Ela... Muito pecado. Então por isso, eu não recomendo. Eu não recomendo. O que é? Já vou lá. Espera um pouquinho, deixa eu conversar aqui. Tem mais pergunta aí, meu bem? Uma pergunta. Do tipo de gospel. Vai lá. Por que você acha que homem casado gosta de sair com prostituta? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Né? Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Por muito... Depois do intervalo você vai responder, porque tem intervalo comercial. Depois do intervalo. Já que voltamos. Ao vivo! Qual pergunta que a moça fez que eu não tô lembrado mais? Porque ele acha que homem casado gosta de sair com prostituta. Por que homem casado gosta de sair de prostituta, professor? Por quê? Normalmente por causa das fantasias que ele não consegue fazer com a esposa. Certo? Normalmente ele não sabe trabalhar a mulher, não sabe conversar com a esposa, não sabe falar dos prazeres dele e entrar num consenso. E quando ele fala e a mulher não topa? Aí é complicado. Por isso que eu acho que ele deveria ter tratado desse assunto antes de casar. Antes de casar. Eu acho, na verdade, no curso de noivo. Antes de casar... conversar, não é fazer. Conversar, não é fazer. Não. Mas conversar pode. Conversar pode. O que você gosta, o que eu não gosto. Exatamente. O camarada deve dizer antes de casar, olha, eu tenho um sonho, quando eu me casar, fazer sexo assim, 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 assim. E ela vai dizer para ele, eu jamais faria isso. Essa é a resposta que ela não é para ele. Certo? Muito bem. Se conversar, nada combinado sai caro. Muito bem. Liliane está perguntando, sexo oral e anal é pecado? Anal é uma vez por ano, viu, gente? Vocês já perguntaram isso para outra pessoa aqui ou é a primeira vez? Primeira vez. Olha... Não fale, se você não quer responder, não responda. É complicado. Não, eu vou optar por não responder. Muito bom. Tá bom? Muito bem. Quem faz que nem o Papa. Quem sou eu para julgar? Quando um casal de namorados Quando que um casal de namorados deve perceber que chegou o momento de casar? Quando é que ele percebe? Quando a maioria das dúvidas já forem sanadas. Entendeu? Porque, por exemplo, é muito comum as pessoas começarem a namorar cedo demais. Hoje está tudo... Ninguém acha mais nada precoce. Hoje você aprende sexo na infância, tudo é precoce. Então hoje é comum uma menina de 10, 11 anos estar falando de namorar. Certo? Sem valor nenhum. Um rapaz que normalmente não tem onde cair morto. Mulher é um artigo caro.
Manter uma mulher legal, você sabe que não é. Não é fácil. Não é barato. E a mulher, eu já falei, a minha opinião sobre isso é bem pessoal. Eu acho que o cara tinha que pagar para namorar. Era o dote de antigamente, né? Pagar para namorar, sabe por quê? Eu vou explicar. Eu vou explicar para vocês, para a maioria das mulheres que estão aqui. Vai namorar comigo, tem que Por que eu acho que é para namorar o homem tem que pagar? Sabe por que vocês, quando vocês saem, é verdade, não é? A mulher se arruma, né? Ela vai no cabeleireiro, ela arranca pelo daqui, pelo daqui. Viu, amor? Estica aqui e vai, pega aquela chapinha. E vai lá, fica 1 hora escolhendo vestido. Ah, não, essa não tá boa, não. E troca. Olha o trabalho que dá. E arranca pelo aqui. Agora, tem umas que estão fazendo negócio de coraçãozinho aqui, outra fazendo. E, ó, jantar virou um inferno. Então, tudo isso custa caro. Não é de graça, né? É feio. Vai no cabeleireiro arrumar unha. Homem não arruma unha. O homem não. O homem, ele pega a calça e vai a calça. Às vezes nem põe cueca. Cai com uma camiseta, um desodorante, faz assim e vai. Homem é muito barato. O homem tem que pagar pra namorar. Ratinho Brasil! Muito bem. Se não tiver condição, que vai no ciclo. Bom, então vamos lá. Vai lá, Amélia. Se o marido, a Amélia está perguntando, se o marido ficar muito tempo sem comparecer, o que ela deve fazer? Falar com ele, lógico. Ô bem, como é que é? Acorda, meu filho. O negócio tá... Não, na verdade, se eu só tenho... Imagina a mulher, só tem o marido não comparece, ela tem que avisá-lo. É ou não é? Ô bem, ou vai ou vai. Mas normalmente isso não é assim que funciona, não. Não é o homem que reclama disso, né? Esse caso aí é um atípico. É ou não verdade. é? Geralmente é a mulher, é o homem que reclama que a mulher Mas não eu quer, acho não. que, Ratinho, a primeira área de um casamento a ser atingida numa crise é a comunicação. Se a comunicação vai mal, o restante tudo vai mal. Muito bem. Entendeu? Tem um amigo meu, pastor, ele ia pra casa, todo dia a mulher dele reclamava de dor de cabeça. Ah, hoje não, que eu tô de cabeça. Ele comprou um monte de aspirina, primeiro ele cacava a aspirina na boca dela e falava, reclama agora. Vamos lá. Camila Evelyn. Casal que vive de aparência, não faz mais sexo, deve procurar outros parceiros? Lógico que não, Não? Não, se já não faz com um, vai fazer com mais, né? Quer ampliar o problema? Lógico que não. Vai lá. Antes dela fazer a dela, posso fazer uma? Tua? Pessoal, pois não. O pastor já falou que relação entre dois homens é pecado, é proibido. Mas e quando não tem relação? Só o cara passa e acha bonito, Murilo, rapaz. faz favor. Não, sem relação. Sem relação. Você quer envergonhar? Só acha bonito. Eu acho o senhor bonito. O cara, atração. Você tem problema? Você tem problema? Atração. Só atração. Você tá com problema? Não é problema, só tô perguntando. Não tem relação. Ele só olha e fala. Só, mas não é. Quando falar. É porque quer. Vai, deixa a menina perguntar. Boa noite, pastor. Boa noite. Eu quero saber o que você acha como as mulheres usam fantasia sexual. É pecado ou não? Não, é a mesma coisa que ela falou do strip. É lógico que o desejo pode estar condicionado à fantasia, e sim ao corpo do cônjuge. Mas não tem problema nenhum em você apimentar. Sei lá, uns querem se vestir de zorro, a mulher de estudante, de coelhinho. Sei lá, cada mania com o seu doido. Pelo amor do Deus. Ai, teve um amigo meu que a mulher dele se vestia de tiazinha e apareceu pra ele e falou, tira o Batman daqui. Ai. Vamos ver, ela quer perguntar alguma coisa, mas não tá querendo perguntar. Vai lá, pergunta aí, pode perguntar, meu bem. Boa noite. Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta de ambas as partes no casal. Se o marido ou a mulher trai um ou outro, você perdoa, você acha que merece ter perdão, o que traiu? Ou vai fazer o mesmo que o outro fez? Pagar na mesma moeda, né? Bom, eu parto do princípio do perdão. Eu acho que todo o relacionamento que enfrenta isso deve perdoar. Eu sou a favor do perdão. Muito bem. Pedro da Paz, adultério é pecado mortal se houver arrependimento? Não, mortal não, certo? Mas é um pecado bem complicado, porque você
trai, de repente, uma mulher que viveu a vida... Deixa eu contar uma historinha, já que você contou uma historinha. Pode contar a história que você quiser. Vai dar palestra. O marido estava fazendo 50 anos de casado. E então ele resolve ter uma retrospectiva com a esposa. E ele diz para ela, olha, eu me lembro quando eu casei contigo, eu tinha uma situação excelente. Aí casamos e vivemos uma crise, eu perdi tudo e você ali do meu lado. Aí eu me recuperei, fui criar gato. As coisas melhoraram novamente, e aí então eu perdi tudo e você ali do meu lado. Fui plantar, e aí veio os gafanhotos, comeram tudo e você ali do meu lado. Aí eu fiquei doente, o momento mais difícil da minha vida, e você ali do meu lado. E sempre ali comigo, e ela disse, verdadeiramente eu estou sempre contigo. Ele disse, pois é, cheguei à conclusão que você me dá um azar de... Então, o que acontece? Não, é só para... olha só, eu acho que as coisas... precisam ser bem vividas. O relacionamento precisa ser sadio, precisa ser algo bem, né? Bem. Brincar, por isso que eu gosto de brincar. O casal que briga pode fazer sexo para ficar de bem? Isso é uma coisa muito comum para o homem, né? Porque o homem briga, briga, parece que tem a memória fraca, aí ele briga e pede perdão e acha que tudo acabou para ela. Né? A mulher, como eu disse, os registros são... Ela tem um fio solto. E o HD é maior, né? Então ela registra por muito mais tempo a informação. Ela fica guardando aquilo. Se ela quiser fazer, não tem problema nenhum em fazer, para fazer as pazes. Difícil ela querer fazer. Muito bem. Vamos pergunta para o auditório. Do auditório, vai. Pastor, boa noite. Boa noite. Ser viciado em sexo é pecado? Ixi. Ó, que pergunta boa! Olha só! Olha... Eu acho que seria muito bom se os dois fossem viciados, certo? Porque se o marido for viciado em sexo, normalmente ele vai ter um sério problema, porque a maioria das mulheres não acompanha o ritmo. Se a mulher for viciada em sexo, o marido vai ter um sério problema, porque o equipamento dele é de montar. Então, o que acontece? Vai ter problema. Então, eu acho que se os dois forem viciados, tá tudo certo. O dele é de montar. Mais pergunta do auditório, vai. Fala, meu bem. O meu marido, ele só quer saber de futebol. E não quer me permitir que eu saia com as minhas amigas. O que eu faço? Aí, tá vendo? Incompatibilidade. Esse é o grande problema hoje do casamento. Como eu disse, normalmente o que deve estar em grande problema aí, com certeza, é a comunicação. Não tá vendo? Tem que haver uma concordância com ele. Vai ter momento que ele vai ter que abrir mão do futebol para estar ao seu lado. E vai ter momento que você vai ter que abrir mão das amigas, né? Para estar com ele, ou pelo menos para tolerá-lo assistir o futebol. Eu acho que o que falta é um pouco de comunicação nisso aí. Muito bem. De acordo. A Aline Silvares está dizendo o seguinte, pastor. Hoje em dia é difícil achar um homem que queira namorar uma menina virgem. Com certeza, né? Infelizmente, hoje, para muita gente, sim. Né? Eu ainda conheço muitos rapazes que prezam isso, que ainda esperam isso da esposa. Sei que parece ser meio ultrapassado, retrógrado, ou alguma coisa desse tipo, falar de virgindade, de santidade, de castidade em pleno século XXI, mas eu sou a favor e digo para vocês que conservem, porque é um dos bens mais preciosos que você tem. Com certeza o homem sabe valorizar isso. Agora, tem muita falta, as mulheres reclamam sempre que está faltando homem. Por que será que você está faltando homem? Você acha que está faltando homem, pastor? Eu acho que está faltando homem, E Radinho. por que você acha que está faltando homem? Por exemplo, eu acho que não é que está faltando macho, entendeu? Apesar de que as estatísticas dizem que nasce mais mulher do que homem, certo? Mas eu acho que o homem está igual mico-leão dourado, para ver só em cativeiro. Você vê uns caras com a cueca aparecendo, com as calças lá embaixo, sem camisa, uns cabelos esquisitos, um porte. Depois que criaram essa linha de metrosexual, não sou contra não, mas uns caras esquisitos, entendeu? Então eu sou do tempo que o homem tinha calo na mão, chutava pedra. Na verdade, o homem nem tomava mel, chupava uma abelha na minha época. O cara era macho, na verdade. Hoje, infelizmente, a gente não vê mais isso. Vai lá, mais pergunta. Boa noite, pastor. Boa noite. Eu gosto muito de ir para o motel. Segura a bomba! E vixe! Com quem que a senhora vai pro motel? Eu vou com o companheiro meu, né? Ô Murilo, deixa ela falar. Tá bom. Isso é um fenômeno, hein?
Viu? Eu gosto muito de ir para o motel. Se eu morrer amanhã ou depois, eu vou para o inferno? Não, eu não... Nossa, você foi pro motel. Eu não tenho poder para falar isso de jeito nenhum. Pelo amor do Deus. Ai, mais perguntas do auditório. Mais perguntas do auditório, vai lá. Pode perguntar, nós estamos... Olha, na palestra... eu vou fazer. Daqui a pouquinho eu vou pedir para ele fazer 2 minutos de palestra. Vai lá. Pode lá. Pergunta lá. Vai. Pergunta aí, amor. Boa noite, pastor. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. O casal evangélico ir ao motel é pecado? Boa e se pergunta. o pastor da igreja descobrir, coloca em disciplina, sim ou não? Bom, vamos lá. Eu não vou dizer que é pecado. Se você fosse me perguntar se eu recomendaria, eu não recomendaria. Porque a maioria dos relacionamentos mantidos no leito de motel são extraconjugais, homossexuais, e o ambiente espiritual de alguém que é evangélico não procuraria esse tipo de ambiente. Certo? Eu acho que se o marido quer fazer uma graça com a esposa, leva a um hotel. Você pode dizer, mas lá também pode acontecer isso. Mas normalmente não é essa a finalidade, certo? Então eu não recomendo ir a motel. Muito bem. O que mais? Pastor, agora eu queria que você pegasse a força ali para frente, conversasse um pouco com o meu auditório. Vai lá. Conversa. Vai lá. Conta os caos. Vai lá. Conta os caos. Opa, não empurra não. Bom, é difícil fazer isso assim, né? Mas já que eu estou falando para um público... Tá com a baita audiência. Praticamente... É Ratinho Brasil. Praticamente bem feminino aqui. Eu queria falar algo para vocês. Preste atenção. No texto bíblico diz algo muito importante sobre relacionamento. 2 conselhos são dados quando o assunto é casamento, e é sobre isso que eu venho falar. O primeiro conselho, não se case. E o segundo conselho, não se separe. É assim que funciona, os dois textos usados. Só que ser mulher hoje tem sido algo muito difícil, nesse mundo pós-moderno, onde algumas pessoas em Londres, Paris, Nova York, Milão, colocam umas magrelas na passarela, certo? E dizem que elas são lindas. Não tem traseira, não tem dianteira, não tem nada, certo? Mas dizem que elas são lindas. E hoje eu vejo muitas mulheres, é comprovado que muitas adolescentes mudariam alguma coisa em si, porque não gostam de si mesmo, porque estão distorcendo a visão. Isso tem sido muito doloroso para mim, ver mulheres lindas que mudariam alguma coisa no seu corpo, certo? Então você precisa se resolver. Por isso que muitos casamentos não dão certo, porque mulheres entram nele mal resolvidos. Se você não gostar de você, você tem que se amar, olhar para o espelho e dizer: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Você tem que observar. Isso é muito interessante. Só que muita gente acaba entrando em relacionamento não gostando de si mesmo. Eu vejo muito isso nas minhas palestras. O grande problema que eu vejo, na verdade, são pessoas que têm dificuldade de lidar consigo mesmo. Esse é o grande problema. Quando você se resolve, as coisas ficam mais fáceis. Quando você observa a vida por um ângulo mais animado, mais divertido, sabendo que hoje poderia ser o último dia de sua vida. Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Hoje alguém pode gritar lá 18 e era você. E aí, o que você viveu? O que você provou? Pare para observar essas coisas. Mas não, muitas pessoas optam às vezes para entrar num casamento, num relacionamento, para ser feliz, para aproveitar. Ah, pastor, eu vou me casar para ser feliz. Case! E veja se dá para ser feliz. Ah, pastor, eu vou me casar. Esse dia uma menina falou comigo: pastor, eu estou esperando em busca de um homem perfeito. Falei: minha filha, se você achar ele, deixa ele em paz. Não vai estragar a vida, porque não existe ninguém perfeito. Todo ser humano, quando nasce, deveria vir no pé uma etiquetazinha com defeito. Então isso é utopia. Não. Você vai entrar num relacionamento, sim. Para quê? Para compartilhar a felicidade. Nós precisamos, entender isso, colocar isso no coração. Hoje você pode brincar, se divertir, certo? Ser feliz do jeito que você é. Aí, basta você gostar de você mesmo. Eu fico vendo que pessoas que não são felizes consigo mesmo jamais conseguirão ser felizes com o outro. Então, lute para você ser feliz. Feliz com Deus. Encontrar um Deus que pode te realizar, que pode só fazer você andar de cabeça erguida. Hoje eu ministro palestra para gente emocionalmente destruída,
Não faça isso não. Vocês querem arrumar alguém? Tá difícil arrumar homem? Não tá não, procura direitinho. Tem muita coisa ruim no mercado, é verdade. Mas tem muita coisa legal. O problema é que muitas meninas utilizam daquele versículo. Acho que estão um pouquinho mais velha e diz, pastor, eu tenho que arrumar alguém. Como diz o versículo bíblico, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não faça isso. Pegue, examine direitinho. Olhe, o rapaz não quer trabalhar, seu pai às vezes dá a vida por você. Deixa de comer para dar para você, deixa de vestir e você faz o quê? Se apaixona por um cara que não tem onde cair morto. Ele é lindo. Lindo, beleza acaba. Tu acredita que eu já fui lindo? Beleza, hoje você está aí toda em pezinha, toda arrumadinha, tudo em pezinho. Não é verdade? Você acha que isso vai ser para sempre? Não! Daqui um dia, só questão de tempo. A lei da gravidade chega, filho. Ela dói, os dois vão estar para baixo, marcando 6,5. É assim que funciona, gente. Eu acho que o que precisa se ter é um pouco mais de bom humor. Levar a vida com Deus, os valores de Deus. Vamos resgatar, na minha época de garoto, Ratinho, certo? A professora era a segunda mãe. Se uma professora brigasse com a gente, nós reclamássemos, a mãe batia na gente, levava a gente de novo no colégio e a gente apanhava de novo. E entrava na sala e dizia para todos os alunos, para a professora, se ele fizer bagunça, pode resolver. Hoje filho não tem mais cheiro de mãe e de pai, hoje filho tem cheiro de creche. Infelizmente é isso que nós vemos. Estão querendo criar a lei da palmada. Nós chegamos aqui porque apanhamos. E glória a Deus por isso. Não é? Glória a Deus por isso, porque apanhamos. Estamos aí. Sou contra qualquer tipo de violência. Estou falando de espancamento não. Mas a Bíblia diz que a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Daqui uns dias os médicos vão puxar a criança, o obstetra, e na hora que bater, hoje ela já nasce de olho aberto. Na minha época, levava 15 dias para abrir o olho. Hoje, quando o médico puxar, que for bater, a criança vai olhar. Sou menor. Vai bater? O médico vai dizer, não, você poderia chorar, por gentileza? Só estou querendo cumprir o protocolo. O vizinho falava pra gente, vou falar com o seu pai que você está fazendo algo de errado, nós tremíamos. Hoje, se o vizinho falar, eu vou falar com o seu pai, sabe o que a geração diz? Se você achar ele, fala com ele, que eu estou precisando falar com ele. Faz muito tempo que eu não encontro com meu pai. Hoje são esses valores que estão indo embora. São essas coisas, sabe? E infelizmente, os valores de Deus vão embora. O mundo, dizem que ele está evoluindo. Olhe para ele. O homem destruindo seu ecossistema. O homem cada vez mais longe de Deus. Em minhas palestras, o que eu mais procuro dizer: se aproxime de Deus. Procure Deus. Deus está esperando você, o procurá-lo. Busque o Senhor que você vai encontrar. É isso que eu digo. E aí seja feliz. As regras Ele vai ditar para você. Não sou eu nem pastor nenhum que vai ditar regra para vocês. Porque o que eu falo pode não ter muita valia para você. Mas certamente quando Deus falar ao seu coração, você irá obedecê-lo. Muito bem. Antônia está perguntando aqui. Estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter hoje do Brasil. Vamos lá. Antônia, sair com um homem casado sem saber é pecado? Se ela estivesse saindo com esse homem, fazendo sexo, já seria errado. Se for casado, com certeza, é adultério. Hein? Se ela não sabe. Mas mesmo assim, mesmo ela não sabendo, ela está fazendo algo de errado. Muito bem. Gui Machado, é pecado casar com uma mulher que não é virgem? Não, lógico que não. De maneira nenhuma. Pode casar. Ainda bem, senão... Certo. Não é pecado, não. O que você falou, mulher? Pode dar sinal para mim? Não, falando sério. Fala. Quanto que vale o sexo no casamento? De porcentagem. Vale? Porcentagem, falando sério. Quanto que é? O sexo é quanto no casamento? Eu diria que o sexo deve girar em torno aí de 50% a 60% do casamento. Então, mas daí o senhor falou que transar antes do casamento é pecado. Certo. Mas e se você transar antes do casamento não é um teste para saber se você vai gostar para continuar com a pessoa? Mas preste atenção, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Deixa ele esclarecer, você cala a boca. Tem coisas que eu não posso negociar, não são valores meus, são valores bíblicos, certo? Se eu olhar para algo que a Bíblia me determina a fazer, certo? E eu faço porque eu acho que é errado, certo? Eu poderia dizer, na minha cabeça, prove primeiro. Provaria um produto. O problema é que não é um produto, é um ser humano. É uma pessoa.
O problema é que você pode correr o risco de eu provo aqui, eu provo ali, eu provo... E aí a gente está diante de uma frase aí absurda que seja eterna enquanto dure. O valor de Deus não dá para negociar. Tem muita coisa que eu gosto, mas eu não posso. Eu gosto, mas eu não posso. Gostar, eu gosto. Se passar uma moça bonita perto da gente sem olhar meio mal intencionada, é pecado. Você pode educar os seus olhos. Você pode não acompanhar, você tá entendendo? Eu não posso impedir que pensamentos negativos visitem a minha mente, mas eu posso não alimentá-lo. Passou uma mulher na minha frente, eu sou pastor, meu irmão, mas uma mulher bonita passou, os hormônios. Eu não, os hormônios. Mas como é que você faz? Os hormônios. Eu olho e não acompanho. Falo, Senhor. Ave Maria. Eu sei que foi o Senhor que fez. Eu não vou alimentar, Ratinho. Muito bem. Eu tenho, como disse ela, eu tenho livre-arbítrio. Ou eu alimento ou eu não alimento. Eu posso alimentar essa fera que está dentro de mim e aí já era, eu estou perdido. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou... Senta aqui, vamos continuar. Vamos falar aqui do livro. Você tem esse livro aqui, Sexualidade sem Censura. Isso. Vencendo as diferenças dos casamentos. Um casamento à prova de balas. Isso. Se o marido chega numa idade aí de 60, você sabe que o homem, depois de 50 e poucos anos, ele começa a perder. Depois dos 40 já começa a perder alguns hormônios com a mulher. A mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa. E o homem não está muito dando no recado. Como é que ele vai fazer? É só procurar um médico, fazer um exame, tomar um remédio. Hoje tem o Viagra, tem uma série de remédios. O problema é que as pessoas devem fazer um tratamento. 7 em cada 10 homens, segundo pesquisas já há um tempo, sofrem com problema de ereção e ejaculação precoce. Certo? Todos os dois problemas têm tratamento. Então não tem problema nenhum. O problema é que o homem tem dificuldade até de depois dos 45 procurar um urologista. Certo? Então não tem problema, não é pecado um homem chegar para o médico, fazer um exame, está com a glicose alta, o colesterol alto, o triglicerídeo alto, o rendimento sexual está baixo, procura também ajuda. Dizem que, pelo menos os exames que a gente faz, o médico diz que diabetes também é um problema muito sério. Isso, a glicose. O que acontece? Interfere nessa questão. Então, o que a pessoa deve fazer? Por isso que eu falo, as pessoas falam de mente fechada sobre uns aspectos, mas sobre outros nós também temos. O homem ainda tem um grande tabu de procurar um médico. Para fazer um exame de próstata, por exemplo. Você sabe que tem, e é bastante, e é uma bobagem do homem, né? É uma bobagem, tem que fazer, hoje ele passou de 50, tem que ficar lá na posição de frango assado mesmo e deixar o médico carregar o inhame, porque é preciso, e não, gente, tem que deixar, não demora nem 10 segundos, é tchuc-tchuc. Eu fui agora com um dos, acho que é o melhor, um dos melhores do mundo, dizem que é o melhor do mundo, Miguel Irugi. Miguel Irugi, doutor, esse é o melhor do mundo e é brasileiro. E eu fui lá eu nunca tinha feito. Eu fui lá umas 3 semanas atrás. Lá eu tava conversando, fiquei lá com o pezão assim. Ele falou, ergue a perna, fica lá. E ele colocou a luva, dá uns estalos na luva. E ele tá conversando comigo lá, conversando outras coisas. Como é que tá, Ratinho? Tudo bem? Aquela luva, eu falei, tem coisa aí. De novo, eu falei, ai. Depois ele puxa aqui embaixo do pulso, né? Pac! E ele foi conversando, nem notei. Só estalei os olhos. Não doeu coisa nenhuma. Não doeu, mentira, não doeu nada. Não doeu, passou uns treinos lá, né? Tá tudo bem. Mas não foi 5 segundos, gente. Não tem nada demais. E a questão é que isso pode salvar a vida. Inteiro. Tá certo que eu mandei flores pra ele depois, mas tá. Um abraço, doutor Miguel. Boa do mundo. Assista agora a Praça é Nossa. Depois tem Conexão Repórter. SBT, compartilhe. Obrigado, querido. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Brasil. Boa noite. Até.